no seu horário de almoço, no seu horário de trabalho, né? Às vezes você está aí passeando, trabalhando, de folga, balançando de rede aí no seu horário de lazer. Muito boa tarde a cada um de vocês. Vou trazer hoje um pouquinho das nossas demandas que envolvem as nossas condições mentais. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante voltado para a evolução pessoal e para quem quer desenvolver aí habilidades socioemocionais. Hoje eu vou falar para vocês como lidar com as frustrações e por que nós nos frustramos. É comum que cada um de nós, enquanto ser humano, nas nossas relações, sejam lá pessoais ou profissionais, sociais, tenhamos muitas situações que nos desagradam, que saem diferente do que a gente tinha enquanto expectativa. Então, de modo geral, se você aí está me ouvindo, está me assistindo, quer mandar aí um WhatsApp para mim, manda aí um WhatsApp para mim, 9936-0699, diga de onde você está me ouvindo e diga como é que você lida com essas frustrações, como é que você se comporta, qual é a sua reação diante daquilo que você não gosta do resultado, que sai diferente do que você estava esperando. Então, pensando sobre frustração, o que é que significa? Frustração é uma reação automática, certo? Uma emoção que nosso organismo apresenta, nossa mente projeta enquanto pensamento diante daquilo que traz um resultado diferente do que eu estava esperando. Então, me frustrar quer dizer ficar decepcionado com um resultado diferente da minha expectativa. E cada um de nós, seres humanos, tem uma reação, um modo de comportamento que vem como consequência dessas frustrações. Algum ser humano pode ter uma reação otimista, de entender que aquilo não dependia dele e voltar a buscar, né, possibilidades, resultados. Ou outros podem ter uma reação totalmente negativa e pessimista e paralisar, e brigar, e desistir das coisas, se isolar. Então é importante cada um de vocês entenderem que a frustração é algo natural da gente, muito embora a reação diante dessa frustração é algo aprendido, que geralmente tem a ver com a nossa cultura, com os costumes dos nossos pais e assim da nossa comunidade de modo geral. Então pensem comigo como que geralmente isso se projeta na nossa vida. Por que que nós nos frustramos? Nós, enquanto humanos, sabemos que muitas das coisas que nós vivemos não são como a gente esperava. Nós nos frustramos com o tempo, com o clima, nós nos frustramos com projeto de outras pessoas, nós nos frustramos com reações de nossos filhos, nós nos frustramos com a atitude dos nossos companheiros e companheiras, nós nos frustramos com a forma de escolha dos nossos pais, dos nossos colegas e assim sucessivamente. Nos frustramos pelo resultado do futebol, nos frustramos pelo resultado de algumas demandas de viagens e assim sucessivamente. Cada um de nós vai viver frustrações ao longo de uma vida inteira, na infância, na adolescência, na vida adulta, tá? Na vida do idoso. Todos os dias nós vivemos com algumas frustrações e a grande questão deste programa de hoje é como você deve se comportar, se posicionar para encarar as frustrações e não sofrer por conta delas. Então, naturalmente, cada um de nós tem uma forma particular de se comportar, de reagir diante dessas situações. É comum que, mesmo sendo uma reação automática, muitas coisas são escolhas nossas, principalmente o que envolve a minha maneira posterior à frustração. Aquilo que sai diferente da minha vontade, né, me gera um sentimento que é muito comum no meu dia a dia, e no geral, esses sentimentos sempre aparecem quando eu não consigo realizar o que eu quero, quando eu não tenho o resultado que eu desejo, ou quando eu não sou atendido naquilo que eu esperava. Então, de modo geral, como é que nós buscamos esses resultados diante desses processos? Então, pensem o seguinte: como é que você, aí, né? Pense aí você sozinho que está aí, né, curtindo aí um radinho ligado, se balançando de rede, ou então está almoçando. Como é que você lida com a frustração? Qual é a sua reação? Qual é a sua forma de resolver os problemas diante daquilo que você não resolveu ou do que você não consegue?
enquanto criança, é comum que as crianças se frustrem muito com relação a horários, com relação a compromissos, ir para a escola, com relação a temas do que são trabalhados, com relação a brinquedos, com relação a rotina com os colegas, com relação aos pais. Então, muitas vezes, essa criança começa a desenvolver a partir dessa infância uma rigidez comportamental ou emocional como consequência dessa frustração, que tende a influenciar diretamente em quem essa criança vai ser lá na vida, né, da adolescente ou adulto. Pense aí você, adulto, pai, mãe, avô, avó, tio, como que uma criança vai se desenvolver se todas as vezes que algo acontecer na vida dessa criança, algo, quando eu falo, tem a ver com quebrar um brinquedo, não ter a comida que queria, não tomar um refrigerante. Se todas as vezes que acontece algo desse tipo, se você adulto permite que ele faça para ele não ficar chorando, por exemplo. Então é comum que ao longo dos anos, essa criança tenda a ficar cada vez mais impulsiva pela condição de querer tudo do jeito dela, e também ficar muito mais agressiva caso em algum momento alguém diga não para esta criança. Então entenda que o primeiro passo para a gente poder treinar nos seres humanos a forma de administrar a frustração é lá na sua infância, quando ele tem uma forma de treinamento de que algumas coisas vão ser atendidas e algumas outras coisas não vão ser atendidas. Então o não, o termo não, a negação, o impedimento nesse processo de vida, ele é pedagógico. A criança vai ser treinada para algumas vezes ser atendidas e algumas vezes não ser atendidas as suas solicitações, seus pedidos. Então é a partir daí que a gente começa a projetar as frustrações. E aí os adolescentes, por sua vez, quando têm a oportunidade de vivenciar isso, vão sofrer em alguns episódios, mas também vão estar muito mais calmos e resilientes a entender que o fluxo da rotina social são contadas de muitos acontecendo ao mesmo tempo. Então, na maioria das vezes, vão ser feitas escolhas, planejamentos, decisões baseadas no que for bom, o bem comum, o bom senso vai ser sempre usado. E aí o adulto também. E o adulto também vai estar relacionado, principalmente na vida profissional e social, já que está muito mais voltado para a condição de projeção externa do meio social. Então, estamos nós, na família, na escola, nos amigos, no trabalho, nos relacionamentos amorosos, no futebol, na política e assim sucessivamente. Todos os dias você vai sofrer frustrações. Todos os dias você vai estar diante de conteúdos que não lhe agradam. E aí você precisa se perguntar, por que eu sofro com isso? Você já tinha se perguntado sobre isso? Me responda aí. Pense aí com muito carinho. Por que você, ser humano, sofre com algo que não saiu como você queria? E talvez muitas dessas coisas que você fica aí sofrendo nem dependem de você para ter esse resultado. Talvez dependa mais de outras pessoas, ou do tempo para que isso aconteça. Então é fundamental a gente buscar uma forma equilibrada, com bom senso, com inteligência, para pensar sobre isso, para conseguirmos de fato ter resultados e termos uma maneira muito mais inteligente de encarar as situações. A grande meta da vida é desenvolver resiliência emocional para não paralisar e não adoecer diante das frustrações. Porque a frustração vai acontecer todo dia, mas você não tem outra escolha a não ser frustrar-se em algumas coisas. Isso aí faz parte. Então, como é que a gente vai resolver isso? Daqui a pouquinho, eu vou deixar aqui um passo a passo, algumas dicas do que você deve fazer como rotina para se tornar um hábito de você não paralisar e não sofrer diante das frustrações, tá? Entendam que as nossas reações que temos hoje
diante das frustrações, ele foi desenvolvido ao longo da vida, e o nosso hábito comportamental, ele é aprendido. Pense aí você que está aí me ouvindo, que costuma ficar muito bravo quando algo não acontece como você quer, e aí costuma xingar e dizer vários palavrões. Como diz o sertanejo, chamar muito nome, tá? Então essa reação de xingar e de ficar dando burro nas coisas, gritando, quebrando, isso é uma reação comportamental baseada em como você se comporta diante da frustração. Outras pessoas choram quando algo acontece. O meu time perdeu. Ai meu Deus, que desespero, eu vou chorar. Certo? Cada um tem uma forma. Outros ficam calados, com raiva, se fecham, se isolam, não quero ver ninguém. Fica impaciente. E aí? Qual será a forma mais fácil? Né? Cada um possivelmente tem a sua. Não adianta eu querer dizer que não faça isso, não faça aquilo. Vamos aqui buscar desenvolver estratégias que sejam melhor para cada um de vocês. Então, se esse comportamento é aprendido, significa que eu aprendi da forma errada? Talvez. Talvez você tenha desenvolvido algum hábito como forma de sobrevivência que ele torna alguém que, por mais que queira resolver, às vezes sofre até encontrar uma alternativa. As pessoas mais inteligentes, as que se adaptam melhor, são aquelas que encontram saída mais rápido e mais confortáveis para alguns problemas, para algumas demandas da vida. Então pense, como é a sua reação quando, por exemplo, o seu filho não faz o que você queria? Né? Como é a sua reação quando, por exemplo, o seu companheiro ou companheira não faz o que você queria? Entende? Na última sexta-feira eu fiz uma postagenzinha aqui no Instagram que diz assim, né? Não adianta esperar muito do outro, porque o outro só vai lhe dar aquilo que ele entende que você merece. Então você, particularmente, é quem tem a expectativa, né, naquele nível. Aquele nível de expectativa é somente a sua. O outro não está sabendo o que você quer, muitas vezes, não está querendo o que você quer e nem tem o potencial para lhe dar o que você quer. Muitas vezes, esse outro que convive com você, aí pode ser irmão, pai, mãe, companheiro, né, esposo, esposa, só vai lhe dar aquilo que você, né, tá pedindo. Não, ele vai lhe dar o que ele tem. Então cada um só dá o que tem. Naturalmente nós sabemos que nem todo mundo recebe o que merece. Muitas vezes, muitas esposas recebem muito menos do que merece dos seus esposos, mas ele só dá o que ele tem. Então a gente não pode cobrar que um cavalo, né, faça um movimento, uma velocidade diferente do que ele tem potencial. Não, ele só vai fazer o ritmo baseado na força e na disposição que ele tem enquanto cavalo. Eu não posso esperar a mesma coisa de um jumento. Não, o jumento tem condições, características e habilidades para outras coisas. O jumento não vai conseguir me ofertar velocidade e disposição e destreza e força para alguns serviços, assim como o cavalo me oferta. Então, não adianta. E aí, comparando aqui com os nossos companheiros e companheiras, por exemplo, é comum que na maioria dos relacionamentos algumas pessoas botam uma expectativa muito grande no seu companheiro e companheira, e aí quando ele tem uma atitude é totalmente diferente da sua expectativa. Então isso gera brigas, conflitos, geram desentendimentos, geram muitas vezes mágoas, enfim. Então vamos pensar que o outro só vai lhe dar aquilo que ele tiver e só vai lhe ofertar aquilo que ele entende que você merece. Não adianta ficar esperando. Por isso que uma das dicas importantíssimas para esse processo de habilidades do contexto socioemocional para não se frustrar é: tenha uma expectativa pequena no outro. Em você é mais fácil de você ter uma certa expectativa, porque você sozinho sabe o que você está pensando e querendo, então você pode naturalmente alcançar com mais facilidade aquilo que você quer. Muito embora às vezes também pode ter essa frustração pessoal.
Mas no outro, não adianta. Quando você espera muito do outro, o outro vai lhe frustrar com quase 100% de certeza, porque ele não está sabendo o que você quer e nem tampouco está podendo lhe ofertar aquilo que você espera. Então, sobre relacionamentos matrimoniais, né, relacionamentos afetivos, é muito comum que as frustrações sejam muito degradantes, principalmente em mulheres. Isso desenvolve inclusive, né, doenças autoimunes e questões muito sérias dentro da psicossomática emocional, que é o processo, né, de relacionamentos. Então vamos lá. Para a gente iniciar uma estratégia de gestão emocional, é necessário entender toda a reação emocional que você tem por conta do que você pensa. E a frustração é um resultado do pensamento. Então, se a gente fosse fazer aqui um círculo onde começa e finaliza no mesmo lugar, a gente entende que no número 1, né, um círculo onde tem quatro pontos, onde a gente no ponto 1 tem lá a situação acontecendo. Eu dei um presente ao meu colega de trabalho, ao meu amigo secreto, na expectativa de receber um presente muito melhor do que o que eu dei. Imagine, dei lá uma camisa muito bacana para o meu colega, uma camisa que me custou R$100, por exemplo. E aí, essa é a situação, né? Ofertar algo para alguém, material, por exemplo. Automaticamente, quando eu gero essa situação, eu gero um pensamento. Eita, será que eu vou ganhar algo muito bom? Será que eu vou ganhar um litro de uísque? Será que eu vou ganhar um capacete? Será que eu vou ganhar um casaco? Será que eu vou ganhar um sapato? Um telefone? Ixi Maria. Entende? A minha expectativa é muito grande e aí eu tendo a esperar do outro. E aí vamos lá. Aconteceu a situação. Número 1. Número 2 é o pensamento. Número 3 é a emoção que vem depois do meu pensamento. Então, o número 3 é a frustração. Quando o outro me dá o presente que eu estava ali esperando que seria uma coisa muito boa, né? Um capacete. Mas aí o outro me deu uma rapadura que trouxe do Juazeiro, agora nesse final de semana. Então, eu dei um presente de um valor consideravelmente alto e recebi uma rapadura do Juazeiro. Então, isso, né? Receber a rapadura é a situação 1. Aí eu penso, vixe, que falta de respeito, uma desconsideração muito grande. Pensamento é 2, aí 3. Frustração, decepção do outro e a minha atitude. Aí eu posso chorar, eu posso brigar, eu posso recusar o presente, eu posso receber, mas ficar de cara feia. Então a minha reação diante da frustração, né, traduz exatamente o tamanho da minha expectativa e o tamanho da minha habilidade para lidar com isso. Então, a frustração, por sua vez, é o resultado daquilo que eu pensei, como reação automática. Aconteceu algo, recebi um presente que eu não queria, pensei que foi uma falta de respeito. 3, né, a minha emoção foi de frustração e decepção. E 4, eu fiquei isolado de cara feia, sem dizer nada, me sentindo muito péssimo, desvalorizado, certo? É nesse ciclo que acontece o resultado. Então, vamos treinar esse pensamento para ser sempre positivo com relação àquilo que você está vivendo. Quanto mais o pensamento for negativo, maior vai ser a sua frustração e maior vai ser o seu sofrimento. O impacto vai ser muito maior. Então, o pensamento negativo vai ser sempre um combustível para você se frustrar e para você se sentir muito mal e magoado, né, triste. Então, pense o seguinte. Imaginem uma cozinheira que botou lá um doce no fogo, mas o ponto do doce não ficou bom e ela literalmente perdeu o tempo e o material que investiu para fazer aquele doce. É comum que diante da situação tem pessoas que param de cozinhar. Eu vou ficar agora 2 meses sem cozinhar, nunca mais vou fazer um doce. Porque a frustração foi tão grande que ela não teve resistência, energia para retomar e continuar a vida dela. Mesmo que talvez ela tenha feito, 50 doces nesse ano e tenham dado certo, o dessa semana não deu, e aí às vezes ela fica paralisada. Então, imagine que o companheiro, o marido, chegou do trabalho hoje à noite, e aí quando chegou em casa a esposa não estava com a demanda da casa no ritmo que costumava.
e aí ele fica muito chateado porque a esposa não varreu a casa, ou porque o cuscuz não estava cozinhado. Enfim, essa frustração dele pode gerar discussões, brigas, sem antes ele entender o que será que está acontecendo. Então, a recomendação é: procure saber o que houve que você não conseguiu botar o cuscuz no fogo, por que motivo você está assim, tá? Então entenda. É preciso, antes de tomar decisões, pensar como adulto, né, com clareza, e fazer com que você tenha uma condição de planejamento adequado para a sua atitude posterior, para que você não tome decisões imaturas, impulsivas e também não tenha reações desinteligentes. Vamos lá. Imagine um filho que, por exemplo, pediu um presente ao pai e ele prometeu que ia dar. Mas aí, antes da compra do determinado objeto, a criança fez lá alguma reinação, como diz o sertanejo, e esse pai disse que não ia mais comprar o presente. Então, naturalmente, essa criança vai ficar numa frustração muito grande porque o pai já tinha prometido, mas por conta de alguma atitude que o pai não gostou, ele disse que não ia mais comprar como uma forma de punição. Essa criança, naturalmente, vai ficar com raiva e vai ficar alguns minutos, horas, talvez o dia inteiro, com uma reação não muito confortável. Então, vamos buscar mudanças nos nossos pensamentos, vamos com isso ter mudanças nos nossos hábitos e vamos com isso ter muito mais facilidade e menos tempo de sofrimento. Todos nós precisamos entender que não existe uma fórmula mágica e também não existe um botão onde a gente aperta e todos os sintomas negativos, né, de uma frustração desaparecem. Mas a gente sabe que é possível desenvolver algumas estratégias, né, com algumas dicas para desenvolver mais habilidades emocionais e você conseguir ter mais assertividade diante daquilo que você está vivendo. Vamos pensar da seguinte maneira: a frustração é um sentimento natural, ou seja, todos os seres humanos vão sentir em algum momento e em vários momentos da sua vida. Então vamos experimentar diversas formas de saber como se posicionar e, essencialmente, isso vai se tornar um hábito. Aquilo que você faz várias vezes, repetidamente, vai chegar uma hora que você consegue fazer de modo quase que automático. É porque se tornou um hábito. Então, o primeiro ponto que a gente precisa buscar trabalhar para essa condição de hábitos é o pensamento. É diante do pensamento que está a sua frustração. Imagine que no final de semana o meu time de futebol jogou e eu tinha apostado um valor para que o meu time ganhasse. Só que, como o jogo não tem nada definido anteriormente, é provável que o meu time em alguma situação perca e eu vou perder meu dinheiro. Então, a frustração é porque eu investi lá o meu dinheiro, a minha expectativa em algo ou em alguém que eu não consigo controlar. Então, a minha frustração diante de algo que eu tenho consciência que eu não consigo controlar, o resultado do jogo, né, os jogadores, o time adversário e assim sucessivamente, isso faz com que eu tenha muito sofrimento diante das nossas reações naturais da frustração, da decepção. Então, muitas vezes eu também começo a me criticar, me questionar, me maltratar, me punir, porque eu não aceito aquele resultado. Então, quanto mais eu me puno, me critico, me julgo por conta disso, mas eu vou sofrer também. Então, vamos pensar o seguinte: eu deixei aqui uma lista de algumas atividades que podem melhorar bastante
a rotina de vocês, a nossa rotina diária, para enfrentar algumas questões da frustração. Então, o primeiro ponto, vamos lá, se você quiser anotar, pegue papel, pegue caneta, que eu vou falar agora sobre algumas dicas de como agir diante dessas situações que você não gosta. Vamos lá. Primeiro ponto, você precisa olhar para você, né, e pensar contigo. Eu tenho que pensar como adulto. E como é que se pensa um adulto? Com uma carga de emoção pequena. E aí, nessa condição de pensar como adulto, você tem a obrigação de enxergar situações com bom senso, com equilíbrio, com prudência e encontrar de fato a causa daquele problema. Espera aí. E aí você vai se perguntar, por que que eu estou me frustrando, tá? Primeiro ponto é pensar como adulto. Se comporta como adulto. Deixa o modo infantilizado de lado e não adianta ficar agindo de forma impulsiva. Entendeu? Primeiro ponto, pense como um adulto. Como é que um adulto resolve as coisas? Conversando e buscando as melhores alternativas. Segundo ponto, pega a caneta, anota aí. Segundo ponto para se desenvolver a habilidade para a frustração é se perguntar: por que que eu estou me frustrando se o resultado do futebol não depende de mim, por exemplo? Quais são as causas? Por que que eu me frustro? Eu me frustrei porque fulano disse que o meu time era ruim, disse que eu era feio, disse que, sei lá, o meu candidato era ladrão. Independente do que a outra pessoa disse, o que me frustra é o que eu penso daquilo que ele disse, né? O outro não tem o poder para me frustrar. Eu é quem me frustro pelo que o outro disse. Certo? Anotaram? Primeiro ponto, pensar como adulto. Segundo ponto, se perguntar: por que que eu me frustro se o que o outro diz ou o que o outro faz não muda eu em nada, não altera em nada o meu potencial? Certo? Ponto 3. Se pergunte: o que é que vai mudar nessa realidade com a minha frustração? A minha frustração tende a mudar o que nessa realidade? O que é que vai acontecer com a política se eu me frustrar? O que é que vai acontecer com o time de futebol se eu me frustrar? O que é que vai acontecer com a atitude do outro se eu me frustrar? Talvez nada. Entenderam? Vamos lá. Passo 4. Você precisa ser otimista. Seja sempre otimista. E o que é ser otimista? Enxergar as coisas de modo positivo e não negativo. Não que você vai comemorar a frustração, mas você também não pode ficar só reclamando, só se maltratando, só lamentando. Se por acaso o meu time não ganhou, eu preciso dizer: tá, tudo bem, vamos pra frente, que talvez em outra ocasião, em outro jogo, em outra partida, ele ganhe. Mas no dia de hoje, o meu time não ganhou. E nem por isso eu vou deixar de trabalhar, de me divertir, de fazer companhia aos meus filhos, de estar junto da rotina da minha esposa e da minha família e dos meus amigos, de modo geral. Não adianta. Não adianta você ficar aí triste porque seu pai ou sua mãe ficam, né, usando palavras duras para lhe cobrar as coisas. Não adianta. Por quê? Porque o seu pai só vai saber fazer isso porque é o que ele teve a vida toda. Se você não concorda com ele, ou vá para sua casa, ou então olhe para ele e deixe ele lá e tudo bem. Não adianta questionar. Certo? Vamos lá. Vamos para o ponto 5. Lembre-se que a expectativa é sua, mas a realidade muitas vezes não depende da sua vontade. Entenderam? Vamos retomar aqui. Ponto 1. Pense como adulto. Ponto 2. Se pergunte por que você está se frustrando. Ponto 3. Né? Seja otimista. Ponto 4. Não sofra antes de enxergar as coisas, tá? Busque entender o que é que está acontecendo. Vamos lá. Ponto 5. Lembre-se que a expectativa é sua, não é do outro. A realidade nem sempre depende do que você quer.
Eu queria que chovesse no sertão toda semana, mas não chove. Então eu não vou parar a minha vida porque não está chovendo no sertão toda semana. Muito embora a minha expectativa é que chovesse toda semana aqui no nosso sertão. E assim sucessivamente. Vamos lá, ponto 6. Não queira resolver o que não é seu. Muitos de nós, né, adultos, seres humanos, têm uma preocupação enorme em querer opinar, em querer resolver, em querer interferir nas coisas que são do outro. Por favor, aprenda. Não adianta você, ser humano, ficar aí querendo interferir na vida do outro, sei lá, do seu irmão, do seu pai, do seu colega de trabalho, do seu vizinho. Como diz o sertanejo, se aquete no seu canto, procure seu lugar. Não adianta querer ficar comentando, participando ou mudando, interferindo na vida do outro. Não adianta. Se você quer ajuda, peça. Se você não quer ajuda, então fique no seu canto. Não adianta querer ficar opinando, se preocupando, se metendo na vida dos outros. Procure seu lugar. Entendeu? Não queira resolver o que não é seu. Aprenda. Ponto 7. Anota aí. Tenha paciência e entenda que toda mudança é um processo. Você não vai conseguir mudar e buscar novos hábitos assim da noite para o dia, num estalar de dedos. Não, não é. Toda mudança exige treinamento, repetição, insistência. Para se tornar um hábito, você precisa treinar para isso. Então, é como que tenha dito que você esteja mais sensível, fique mais desanimado, fique mais frustrado com facilidade. E tem dias que você não está nem aí, está num dia mais calmo, mais confortável. Então, administre isso, porque você é o responsável pelo resultado que você está tendo internamente. Tá? O que acontece lá fora nem sempre depende de você, mas o que está aqui dentro é uma escolha sua. Aí algumas pessoas de repente dizem, ô Diógenes, mas eu não tenho sangue de barata, eu não aguento ver aquelas coisas acontecendo. Aí eu digo, respondo. Se você não aguenta ver, então fecha os olhos, porque se não depende de você para você mudar, não adianta sofrer pelo que o outro está escolhendo. Ah, mas fulano só vive bebendo. Oriente ele, olha, não beba, que isso vai fazer mal a você. Mas ele quer beber, então deixe ele beber. Não adianta você ficar correndo atrás dessas criaturas para fazê-los deixar de beber à força, na marra. Não, não precisa, não vai dar certo. Ele precisa querer. Vamos lá. Ponto 8. Você, ser humano adulto, inteligente, precisa buscar maneiras para seguir a sua rotina, independente das frustrações. Estou muito triste porque o cantor que eu gosto vai parar de fazer show. Tá, tudo bem, mas continue trabalhando, porque quem paga as suas contas é você, não é o cantor. O outro dia, só para vocês entenderem, eu recebi uma adolescente de 16 anos, isso foi no final do ano passado, tem aproximadamente um ano isso. Recebi uma adolescente de 16 anos, que estava muito mal, frustrada, com vontade de morrer, porque uma banda coreana ia parar de fazer show. Estava decidido que a banda, eu não sei nem o nome da banda, e não ia mais cantar juntos os integrantes, né? São alguns jovens que... E aí essa adolescente estava muito frustrada, muito mal, sentimental, chorosa, com vontade de morrer, porque a vida dela não tinha mais sentido, porque a banda ia parar de tocar. Então é preciso a gente se perguntar se aquele fato da banda parar de tocar, se isso paralisa a minha vida e se impede que eu tenha sucesso. Se por acaso essa rotina que eu tenho hoje não fica impactada em nada pelo fato da banda parar de tocar, então significa que eu estou me preocupando com algo que não é meu. Certo? Se a banda parar de tocar, quem vai deixar de ganhar dinheiro é eles, não sou eu. Então a minha vida eu tenho que seguir de modo particular. Então, entenda. Busque maneiras para a sua rotina seguir. Continue, não paralise. Certo? Vamos lá, ponto 9. Se for necessário, compartilhe suas dificuldades com alguém. Ou seja, peça ajuda.
sei lá, um irmão, um compadre, um companheiro, uma esposa, enfim, tá? Busque ajuda se for necessário. Não sofra sozinho guardando o problema. Tá? Outro dia eu recebi uma paciente que estava sem saber o que fazer com um irmão que estava embriagado, bebendo todos os dias. A família tentava recuperá-lo e ele parava um dia, mas bebia muito. Então foi preciso buscar ajuda de outras pessoas para que ele realmente entendesse que aquele nível de bebida estava além, né, do que seria produtivo para ele. Mas aí a pessoa precisou buscar ajuda. Outro dia recebi uma pessoa que estava apaixonada por uma outra, mas a outra pessoa não a correspondia. Então ela precisou de um tempo até entender que ela não ia ter potencial para convencer a outra a ficar com ela somente porque ela estava apaixonada. Não, não adianta. Cada um só vai lhe corresponder com aquilo que ele tem. Então não adianta cobrar amor de quem não tem amor para dar. Não adianta cobrar atenção de quem não tem atenção para dar. Não adianta cobrar companhia de quem não tem companhia para dar. Oferte o que você entende que é bom e aceite o que o outro lhe der de volta, porque é a única coisa que ele tem. Ele não vai lhe dar o que ele não tem. Vamos lá. Ponto 10. Nota aí no papel. O ponto 10, a dica número 10 é: exercite a autocompaixão, né? Não se culpe, não se puna, não se julgue, não se maltrate, porque em algum momento você tem errado. É comum, às vezes a gente escolhe algumas estratégias e às vezes essa estratégia não serve uma vida inteira, serve em algum momento, mas não vai servir o tempo todo. Então você precisa mudar de estratégia quando for necessário, tá? Se perdoe quando der errado, não. Se coloque numa condição de humano e entenda que algumas vezes você vai falhar, muito embora não é permitido você seguir falhando uma vida inteira. Certo? Vamos lá. Ponto número 11, dica número 11, não acumule emoções ruins. Todos nós, seres humanos, temos uma enxurrada de pensamentos e emoções todos os dias. Esses pensamentos podem ser pensamentos bons e podem ser pensamentos ruins. O que é um pensamento bom, Diógenes? É quando eu vejo lá o Flamengo perder e eu digo, mas rapaz, que jogo acelerado, mas espero que a semana que vem ele jogue melhor e eu vou seguir minha vida normalmente. O pensamento ruim, o que é, Diógenes? É eu olhar para o time do Flamengo e ficar ofendendo. Isso é um time infeliz, de maloqueiro, que não joga direito, que só tá aí, né, querendo se exibir, e eu não vou torcer mais para esse Flamengo, eu não vou mais assistir jogo, pega a camisa, rasgo, desliga a televisão. Eu já vi gente quebrar a televisão por conta de um jogo que não saiu como ele queria. Então isso é um pensamento ruim que trouxe uma atitude ruim. Não adianta sofrer por conta de jogo, de política, de algumas ações que não dependem da gente. Tenha inteligência, seja inteligente, pense como adulto, não adianta. Então não acumule emoções ruins. Se você está guardando muita raiva, tenha cuidado, você vai morrer de raiva. Raiva e veneno só faz mal a quem bebe, não esqueçam disso nunca. Raiva e veneno só faz mal a quem bebe, a quem guarda, não adianta. Dica número 12, comemore, celebre, planeje pequenos atos para você ter pequenas vitórias. Cada vitória que nós temos, mesmo sendo pequenas, isso nos traz motivos para comemorar e motivos para entender que muitas vezes nós também acertamos. E dica número 13, se for necessário, procure ajuda profissional. Estou com uma frustração muito grande por conta de uma herança e que as pessoas estão brigando por conta da herança. Se você entender que os colegas, os parentes não têm maturidade para resolver a herança conversando, pois procure um advogado, procure uma equipe jurídica e bote lá no inventário que vai se resolver de forma, né, de forma jurídica e tudo certo. Porque senão você vai ficar se frustrando, você vai ficar se punindo, pegando confusão com os outros, de onde nem precisava. Então, se for necessário, peça ajuda profissional. De repente você está aí muito mal, porque o seu filho sempre não tem dificuldade de passar de ano. Meu filho é horrível, é imprestável, é sem futuro, só me dá vergonha, só me passa vergonha.
tá? Se o seu filho tem uma dificuldade como essa, vamos entender por que ele tem, e não adianta você estar sofrendo, se punindo, né? E se colocando numa condição de sofrimento. E para concluir, a 14ª dica é fazer o seguinte: diante daquela condição de frustração, você precisa perguntar-se qual é a forma mais fácil de resolver isso. Se realmente tiver, você vai lá e faz. Mas se essa forma de resolver que você pensa às vezes for gerar mais prejuízos, então significa que não é para você fazer nada, é para você ficar quieto, tá? Se você está lá com uma confusão com o seu parente, que é né, por conta de uma herança, e você tem vontade de matar ele, aí você não vai resolver, você vai criar um outro problema, tá? Entenda que muitas vezes o nosso instinto animalesco, nosso instinto primitivo, nosso instinto emocional é de querer se envolver em maiores confusões e maiores atritos. Então isso não é inteligente. A gente precisa pensar com clareza sobre o que eu preciso fazer. Ah, não preciso fazer nada. Fulano está lá com o problema dele e ele que vai resolver. Tá, tudo bem. Ele não quer ajuda, não quer não. Outro dia me chegou lá um determinado paciente dizendo o seguinte: ah, eu não consigo dizer não para minha família, a minha mãe, as minhas tias, os meus primos me exploram e eu fico frustrado quando eu não consigo ajudá-los porque eles esperam muito de mim, eles me cobram, eles ficam sempre me trazendo conteúdos para me resolver. Então entenda, muitas pessoas querem tanto fazer além do que é seu que acabam frustrando a si mesma. Aí a pessoa diz: é porque eu não consigo fazer nada para mim, eu não me organizo financeiramente, porque tudo que eu pego eu ajudo minha mãe, eu não consigo estudar porque todo o tempo que eu quero fazer isso tem alguém precisando de mim e eu não consigo dizer não. Muitas vezes aquilo que você tem que fazer depende exatamente de você saber o que é o seu papel. Então, para encerrar essas dicas, você precisa saber dizer não quando for necessário. Você precisa saber qual é o seu lugar para saber se posicionar, ou então você vai continuar sofrendo, frustrado e assim sucessivamente. Não adianta ficar querendo resolver o que não é seu, tá? Vou fazer aqui um resumo de todos os pontos que a gente abordou aqui como dicas para administrar as frustrações. Entendam que frustrações é uma reação automática daquilo que eu penso pelo resultado que apareceu para mim, que é diferente da minha expectativa. Então, todas essas reações automáticas precisam ser gerenciadas para você não guardar pensamentos negativos e sair sofrendo ou paralisar ao longo do tempo. Então, primeiro ponto, pense como adulto, não adianta tomar decisões de forma imatura. Ponto 2, entenda quais são as causas da frustração, né? Se pergunte por que eu estou frustrado. Ponto 3, entenda, né, qual é a realidade da situação, não adianta querer fazer o que não precisa. Ponto 4, seja otimista, muito otimista. Não adianta ficar pensando negativo, porque senão você vai ficar paralisado e o resultado não vai surgir oportunidades. É como se o pessimismo paralisasse você. Ponto 5, né, lembre que a expectativa é sua e não do outro. O outro só vai lhe dar o que ele tem e não o que você quer. Não queira resolver o que não é seu. Ponto 6. No ponto 7, tenha paciência, entenda que toda mudança é um processo, o resultado vai ser gradativo, de acordo com a sua oportunidade. Ponto 8, busque maneiras de seguir sua rotina e não paralise. Você precisa seguir sua vida independente das suas frustrações. Ponto 9, se for necessário, compartilhe com alguém suas dificuldades, né? Busque ali entender, interagir, participar, levar à frente suas rotinas. Ponto 10, exercite a autocompaixão, tá? Não se puna, não se julgue, se perdoe quando por acaso você errar alguma previsão ou alguma atitude. Recomece. A nossa vida é de constantes recomeços. Resiliência é isso, é começar, é seguir, é retomar, certo? Ponto 11, não acumule emoções ruins. Se você não gosta das sensações ruins, da frustração, pois comece a ter expectativa pequena, tá? Expectativa bem pequena para você não ficar com esse boom de emoções ruins. Cultive emoções boas, né? A leveza, a tranquilidade, a condição otimista, a sensação realista. Não adianta criar coisas fantasiosas, tá?
Ponto 12, celebre as pequenas vitórias, né? Comemore, agradeça pelo que você tem. Ponto 13, se for necessário, procure ajuda profissional, né? No psicólogo, no médico, no advogado. E o último ponto, 14, diga não para aquilo que não for seu. Não adianta você ficar aceitando tudo do outro só porque você quer se sentir bonzinho, quer se sentir útil. Não. Se você está sendo explorado, se você não tem uma condição de prioridade sobre você, você está sendo injusto com você. Seja justo, seja leal com você, tá bom? Então, esses exemplos na vida real, a gente precisa botá-los na prática diariamente. Não adianta. Tudo só vai funcionar se você entender que de forma didática é um exercício diário que você vai exercer para conseguir desenvolver essas habilidades para não ficar sofrendo com frustração, tá? Esperamos que cada um de vocês tenha percebido, tenha notado, tenha colhido alguma das informações, tá? E que tenha ajudado a você a lidar com as suas frustrações. Continue a exercitar diariamente, com leveza, com clareza. Não queira resolver o que não é seu, não adianta, ok? Estamos chegando aqui aos nossos minutos finais do programa de hoje. Quero mandar aqui um alô, né, a todos os nossos colegas que estiveram aqui presentes online com a gente. O Afonso Feitosa, a Terezinha Confecções, Cíntia, Josimar Andrade, lá da cidade de Carneiros, Maria Ingrid, Alaine, Dós Merquiro, grande abraço, Jeane, Célia Ferreira, Maria tá lá em São Paulo, Maria aqui com o terreno da gente aqui do Sítio Panás em Carneiros, Ariane, Eliane, professora Fátima, Nayane Alves, lá do Gravatazinho, no Posto da Teixeira, grande abraço, João Bosco, Raquel, Márcia Machado, Liliane, Giselma, meu caro Eric Dantas, abraço, professor Guilherme, Débora, Jusilânia, Cíntia Tavares e muitos outros que estiveram por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês que estão aí aqui ao vivo no Instagram. Grande abraço e uma excelente semana a todos que me ouviram aqui pelo 90,7, direitinho aqui ao vivo da Rádio FM. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio. Na direção é Flávio Gouveia. No comando e liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.